Nesse vídeo, nós vamos discutir sobre a simetria de calibre, que é um dos aspectos fundamentais do eletromagnetismo. Então, a dinâmica do campo, ela está, como a gente viu bastante nos últimos vídeos, toda contida dentro das equações de Maxwell. Então, daqui a gente, enfim, pode compreender todos os fenômenos envolvendo o campo eletromagnético, em particular aqui a radiação, que a gente vai estudar daqui a algumas aulas, né? Inclusive, nós conseguimos resolver exatamente, obter a solução geral das equações de Maxwell para o caso de fontes prescritas. Então, o que significa isso? Lembrando, a gente está supondo que o ρ e o j são conhecidos. A gente conhece as fontes e aí a solução é dada aqui pelas equações de Jeffreys. A gente viu como demonstrar elas, a interpretação aqui, o papel do retardamento nesse colchete é para indicar que o ρ tem que ser calculado no tempo retardado e assim por diante. Agora, tem dois problemas sérios. Primeiro, que nem sempre você pode considerar as fontes como prescritas. Afinal de contas, essas fontes elas interagem com o campo, né? E isso muda elas. Então, a gente vai ver isso ao longo do curso. Isso pode complicar bastante aí a situação. Então, dizer que as equações de Jeffreys resolvem completamente as equações de Maxwell é perigoso. Quer dizer, resolve desde que você conheça quem são os ρs e os j's que você vai botar aqui, né? Esse é o primeiro problema. E o segundo é que, mesmo que você conheça o ρ e o j, as equações de Jeffreys podem ser bem difíceis de resolver. Então, assim como lá na mecânica, né? Quer dizer, em todas as outras teorias físicas, às vezes você ter a solução exata, não necessariamente a solução formal exata, né? Aqui em termos dessas integrações, não necessariamente quer dizer que você vai conseguir realizá-las, e mesmo que você consiga realizar, muitas vezes não é o jeito mais interessante de interpretar a física que está ali dentro. Então é interessante, mesmo conhecendo essas soluções, que tem sim um valor, um grande valor, como a gente explorou em outros vídeos, mas é sempre importante a gente ter outras ferramentas que permitam a gente resolver, ou parcialmente, ou analisar outros aspectos do problema. Que foi o que aconteceu, por exemplo, nas últimas aulas, quando a gente veio estudando leis de conservação. A gente estudou lei de conservação de energia, lei de conservação de momento linear, que essas equações da continuidade elas refletem um balanço, né? Que vão dar aí essa conservação. Então, o que está variando de energia num ponto está sendo transportado, está sendo transferido para a matéria e assim por diante. Aqui as expressões que a gente derivou lá nos últimos vídeos, para, enfim, quem quiser depois relembrar lá. Então, as leis de conservação elas podem ser muito úteis. Um outro conceito extremamente útil, que permite facilitar muitos cálculos, é o conceito de potenciais. Como vocês veem bastante aí, desde o ensino médio, né, que aparecem os potenciais, é uma ferramenta muito prática para lidar no eletromagnetismo. Na verdade, assim como as leis de conservação, elas não são apenas formas práticas de lidar com o problema. Elas também são, mas elas, além disso, têm uma física muito rica por conta própria. Da energia a gente já viu, o dos potenciais a gente vai começar a ver um pouquinho hoje, e depois vai voltar nisso bastante ao longo do curso, tá? Nota que, em geral, os potenciais são tão práticos para fazer cálculos que, por essa razão, até eles costumam aparecer bem cedo nos livros textos e em muitos cursos. Aqui, propositadamente, a gente quis, inclusive, chegar nas equações de Jeffreys sem em nenhum momento falar em potenciais, justamente para mostrar que, a nível de observáveis, enquanto você estiver dentro de observáveis, você consegue resolver tudo sem precisar dos potenciais. Eles podem ser práticos, eles não são necessários. Acho que isso é uma coisa importante de enfatizar já desde o início. E por isso que aqui nesse curso a gente fez essa escolha, né, de introduzir os potenciais um pouco adiante do que se costuma fazer, para deixar bem claro esse ponto. Mas não é para diminuir a importância dele, pelo contrário, a gente vai justamente nesse vídeo procurar ver que eles são interessantes, porque eles têm sim física, não é só uma ferramenta de cálculo. E sobretudo quando a gente estudar mais para o final do curso a formulação lagrangiana, a gente vai ver que eles podem ser, que eles podem ser bem importantes mesmo por conta própria. E antes da gente entrar nos potenciais, vamos começar com as equações de Maxwell na ausência de fontes. E nota que a gente já discutiu várias e várias simetrias dessas equações, tanto por rotação quanto, enfim, por inversão temporal. Agora eu quero focar numa outra simetria, uma simetria interna aqui dos campos eletromagnéticos. Nota que se você pegar o campo elétrico e trocar por C vezes B, e ao mesmo tempo pegar o campo magnético e trocar por menos E vezes C, essas equações ficam invariantes. A gente até já usou isso em alguns vídeos atrás. Então, isso é uma simetria profunda aí das equações de Maxwell, tá? No vácuo, quando você está na ausência de fontes. E, quer dizer, do ponto de vista matemático, aqui, essa simetria tem essa sutileza, né? Que enquanto o campo elétrico é um vetor, o campo magnético é um pseudo-vetor. Então, quando você troca esses dois, você também está trocando aí quem é vetor e quem é pseudo-vetor. Tá? Mas, assim, a nível de fenomenologia, essas equações ficam absolutamente idênticas quando você faz essas trocas. É uma particularidade das equações de Maxwell no vácuo.
Porque quando você coloca as fontes, aí quebra essa simetria. Você pode agora jogar aqui dentro e você vai ver que não são simétricas essas equações. E isso foi uma das razões principais pelas quais o pessoal tem aí até hoje essa busca grande pelos monopolos magnéticos. Se existir aqui, estão representando aqui o monopolo magnético, seria como você conseguisse separar um polo norte do sul, né? Então você teria aqui uma fonte monopolar de campo magnético. Se você tivesse aqui, aí aqui no DivB ia aparecer alguém que envolve a densidade de carga magnética. Aqui na equação do Ratier ia ter uma corrente de carga magnética e você iria restaurar a nível de iria restaurar essa simetria na troca pelos campos, tá? Então isso foi sempre um dos motores aí centrais, essa busca por restaurar as simetrias da equação de Maxwell. Quando você tem fonte, foi sempre uma das razões fundamentais pelas quais se buscou tanto e se busca ainda os monopolos magnéticos. Mas até o momento a busca não foi bem sucedida. Você vem aqui feliz da vida e corta aqui o ímã, separa o norte do sul, e eis que surge aqui o novo sul e o novo norte, e por mais que você faça essa divisão, você sempre, no fundo, fica com dipolinhos magnéticos. Você nunca consegue isolar um monopolo magnético. E uma forma de tentar, talvez, interpretar esse insucesso é você pensar um pouco na seguinte perspectiva. Pensar que o campo magnético ele corresponde a uma correção relativística do campo elétrico. Então, por exemplo, você tem aqui um fio com um problema de eletrostático, um lambda estático. Esse problema aqui não tem campo magnético, mas quando você muda de referencial, pega aqui um elevador, por exemplo, você está aqui no elevador que com relação ao laboratório está descendo, então para o elevador esse fio está subindo, você vê cargas se deslocando, né? E, portanto, você vê uma corrente, você vê campo magnético. Então, aqui tem duas coisas profundas, quer dizer, uma, o fato de que, enfim, campo elétrico e campo magnético se misturam quando você muda de referencial. Isso é uma coisa importante que vocês já devem ter visto um pouquinho na graduação, e a gente mais para frente no curso vai formalizar isso bastante. E tem uma segunda coisa interessante, que é essa possibilidade aqui de interpretação, né, de você pensar que esse campo magnético ele advém justamente aqui do movimento das cargas. Então, isso faz você pensar que, de repente, você não encontra um monopolo magnético, porque, afinal de contas, o campo magnético ele é uma correção relativística do campo elétrico, uma correção que se dá pelo fato de a gente estar mudando de referencial. Então, aqui o relativístico vem no sentido de ser algo que aparece em virtude de um boost, né, de um empurrão, de uma mudança de um referencial para um outro referencial. Inclusive, aqui, quando a gente usar o grupo de simetria de Lorentz, aí a gente vai ter as transformações de Lorentz que vão relacionar os campos. Tá? Então, isso aqui é uma interpretação possível, né? Depois eu posso passar algumas referências. Isso é um tema bem sutil, conceitualmente, e bem controverso. Vou voltar nisso um pouquinho mais para frente. Mas o ponto é que, do ponto de vista clássico, justamente, você tem as possibilidades de fontes de campo magnético são duas. Uma é campos elétricos que variam no tempo, então como a gente tem aqui esse GIF que a gente já estudou tanto, essas ondas propagantes aí. E aí, nesse caso, você tem bem aqui uma simetria na troca do campo elétrico do campo magnético. Agora, quando você bota fonte, aí você quebra essa simetria do campo elétrico e magnético, porque, ao que a gente sabe, a gente tem apenas fonte de campo elétrico, e aí essas fontes, para produzir campo magnético, elas precisam estar em movimento. Tá? Então, a gente tem essas duas possibilidades aí de produção clássica de campo magnético. Quanticamente, a gente ainda ganha uma possibilidade adicional. O nosso curso vai ser focado na aerodinâmica clássica, mas só para comentar rapidinho, que aí você tem a possibilidade de spin, né, gerar campo magnético, como é o caso aí como é o caso, por exemplo, do ímã e ferromagnetismo e assim por diante. Mas aqui ainda você tem dinâmica, né? Porque você tem isso é um efeito do spin do campo fermiônico, né? Do campo do elétron, e de fato você vê que esse momento de spin corresponde a um momento de polo magnético. Esse 2 aqui não é exato, tem toda uma discussão importante aí no século XX sobre essa constante que aparece aí, eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas para destacar que também é um efeito dinâmico, ou seja, não é uma carga em movimento mecânico, mas, como a gente até comentou em vídeos anteriores, né, a ideia de spin é um campo ali que tem ali um movimento dinâmico análogo da polarização no campo eletromagnético. Né? Então, você não tem um movimento mecânico de cargas, mas você tem aí um efeito de polarização desse campo fermiônico. Né? E de qualquer maneira, isso se traduz também aqui num momento de dipolo magnético. A gente não tem realmente nenhuma fonte, ao que a gente saiba, de monopolos magnéticos. Então, aqui alguns pontos que são importantes enfatizar. Primeiro que, independente de ter ou não monopolo magnético fundamental, esse é um tema muito importante de ser estudado. Tanto para a teoria de campos como um todo, como o monopolo de Tufts-Polyakov,
quanto em alguns sistemas de matéria condensada você tem efetivamente sistemas que apresentam, do ponto de vista efetivo, não fundamental, o monopolo magnético. E aí é muito importante a gente ter aí a física estudada do monopolo magnético. Então, independente de existir, o monopolo magnético é fascinante e vale muito a pena ser estudado. Em segundo lugar, pode ser que eventualmente a gente descubra um monopolo magnético. Se a gente descobrir, restaura-se ali as simetrias na equação de Maxwell, perde-se a possibilidade, então, de interpretar o magnetismo apenas como uma correção relativística do campo elétrico. Se isso for descoberto, aí essa interpretação vai se mostrar incorreta, se for descoberto um monopolo fundamental. Até o momento, a gente não encontrou, e uma interpretação, talvez, pela qual a gente nunca encontra, é justamente essa possibilidade aí de pensar o campo magnético como uma correção relativística do campo elétrico. Eu quero deixar claro que essa interpretação enfim, controversa, enfim, mas até onde, enquanto a gente não descobrir monopolo magnético, é uma interpretação possível e rica, né, sobre o eletromagnetismo, sobre fundamentos de eletromagnetismo. E o ponto central, e aqui a gente começa a chegar bem no tema do vídeo, é que essa quebra de simetria no âmbito dos observáveis, então quando você olha aqui, você fala, olha só, a gente tinha uma simetria no vácuo, quando você bota a matéria, quebra. Mas quando você quebra essa simetria, no fundo, essa quebra está escondendo uma outra simetria, que é uma simetria absolutamente fundamental. Uma simetria justamente que é o que a gente vai chamar de simetria de calibre. Para a gente ver essa simetria aparecendo, primeiro, observa que o fato de não ter monopolo magnético permite que você resolva exatamente aqui algumas das equações de Maxwell. Então, o divergente de B ser zero significa que você pode escrever o B como rotacional de alguém. Então, a gente introduz esse campo que vai ser agora chamado de potencial vetor. Então, aqui é o primeiro momento em que aparece o potencial, que a gente ainda não tem simetria de calibre. A gente só está resolvendo uma das equações de Maxwell, e esse é o primeiro passo. Então, a gente obtém aqui, a partir da divergência de B ser zero, a gente garante, ó, B é um hot de 1A. Tá? Então, dessa maneira, essa equação está automaticamente satisfeita, porque o divisor do hot é sempre zero. E aí, quando você substitui isso aqui, você agora fica que o hot de alguém é zero. Olha, se o hot de alguém é zero, isso significa que esse E mais dA dt vai ser o gradiente de alguém. Por razões aqui históricas, enfim, a gente define como menos o gradiente de alguém. Eu posso comentar isso um pouquinho melhor, mas é lá bem a convenção que vocês estão acostumados desde Física 3. Ou seja, com a introdução desses potenciais, nós temos agora a solução das homogêneas. Metade das equações de Maxwell já estão automaticamente satisfeitas. E agora, a partir das outras duas equações, basta a gente buscar quais são as soluções agora em termos do potencial vetor e do potencial escalar. Uma primeira simplificação aparente é que a gente trocou dois campos vetoriais por um campo vetorial e um campo escalar. Então, agora a gente já tem aí 4 graus de liberdade envolvidos, que facilita já a nossa vida, porque afinal de contas a gente já resolveu parte das equações de Maxwell, ou seja, colocando em outros termos, olhando para os campos vetoriais, B e E, a princípio parece que você tem 6 graus de liberdade. Porém, essas equações homogêneas, no fundo, elas acoplam os campos e mostram que, na verdade, a gente não tem tanto grau de liberdade assim. A gente tem, esses 6 graus não são todos independentes. E, na verdade, nem esses 4 serão. A gente vai ver que a gente ainda pode simplificar mais o problema. Tá? Mas o ponto central é o seguinte, é que essa solução das homogêneas, escrever elas dessa forma, não é única. Eu tenho infinitos A's que eu posso colocar aqui que dão o mesmo B. Afinal, se você pegar o A e somar o gradiente de qualquer função escalar, pega uma função escalar qualquer, um Q, tira o gradiente dela, soma no A, você obtém um novo potencial vetor, diferente do anterior. Mas o rotacional dele é o mesmo. Então, o campo B não é afetado por essa mudança. Contudo, você muda o E, né, quando você faz essa mudança. Mas aí, você pode mostrar que se ao mesmo tempo que você mudar o A, somando o grade Q, você agora, no φ, subtrair o Q ponto, né, derivado do Q no tempo, pausem o vídeo, quando vocês fazem lá desde a letra 1, vocês vão ver que a equação do F é inafetável. Então, o fato de você ter infinitos potenciais correspondentes ao mesmo campo significa que essas operações aqui, para o A' e para o φ', são operações de simetria para os potenciais, uma vez que elas deixam os campos inalterados. Essa simetria é o que a gente chama de simetria de calibre. Tá? Depois a gente vai ver um pouquinho melhor o porquê do nome, e a gente vai ver exemplos. Mas o ponto central, recuperando tudo que a gente falou até agora, uma vez que você não tem monopolo magnético, você pode introduzir os potenciais. Se tivesse, não poderia. Esses potenciais, eles permitem que você
simplifica as equações de Maxwell, mas tem infinitos deles que geram os mesmos campos observados. Isso é o que a gente chama de simetria de calibre. Aqui parece só truques matemáticos para resolver equações. Podem ter surgido assim, mas esses, entre aspas, truques cresceram e se tornaram as grandezas fundamentais da teoria de campos. A gente vai ver o protagonismo que os campos ganharam ao longo do tempo. E no século XX se tornaram paradigma de uma teoria de campos, né? Então aqui todo o sucesso aí enfim, do modelo padrão, né? Da cromodinâmica quântica, explicando aí a física das interações fundamentais, se dão em termos de campos de calibre, tá? A gente vai um pouco no vídeo de hoje, sobretudo na parte final do curso, tentar argumentar um pouco sobre a física dos potenciais, que, enfim, vou voltar nisso um pouquinho mais para frente. Vamos agora entrar em os aspectos mais matemáticos da simetria de calibre, e como a gente fez antes no curso, a gente consegue ganhar intuição interessante olhando para a transformada de Fourier dos campos. Aqui, em particular, a gente vai ver que é conveniente analisar a transformada de Fourier espacial. E aí, pausem o vídeo e verifiquem que a transformada de Fourier aqui, das equações que relacionam os campos com os potenciais, são dadas por essa expressão aqui. E aí, o interessante aqui é notar que no espaço de Fourier, você sempre pode pegar o campo, o potencial vetor, e decompor numa parte longitudinal e numa parte transversa. Nota que essas equações que a gente obteve no slide anterior, K vetor A, ele só acopla com a parte transversa, né? A parte longitudinal vai dar K vetor algo na direção dele, dá zero. Enquanto que o E, ele tem aqui uma parte transversa do A e tem uma parte longitudinal, que tem a ver aqui com o A paralelo, e esse IK fitil, ele já é um campo puramente longitudinal. Então, essa parte azul aqui, eu estou destacando a parte longitudinal do E, que é dada por isso, e a parte transversa está aqui na parte transversa do A. Nota que esse atil é então determinado pelo betil, ou seja, os campos são físicos, né, são observáveis, e a simetria de calibre corresponde a escolher diferentes escolhas de potenciais que não mudem os campos, né? Então, amarrado aqui quem é o campo magnético, está amarrado também a componente transversa do atil. Então, a liberdade de calibre ela se processa na parte longitudinal do atil com o φ. É aqui que está a liberdade de calibre, né? Então, quando você faz a mudança de calibre, você está, na verdade, modificando só a parte longitudinal do A. De fato, lá no espaço direto, a gente viu que correspondia a somar o grade de um φ. O grade, quando você toma a transformada de Fourier, dá algo que é longitudinal. Então, no espaço de Fourier, a transformação de calibre corresponde a você modificar aqui a componente paralela do A e manter a componente transversa inalterada. E você também tem que modificar qual é o campo, o potencial escalar, né? Tá certo? Então, várias propriedades, às vezes, das mudanças de calibre, a gente vai discutir exemplos de calibres específicos no próximo vídeo, eles, às vezes, são mais fáceis de você interpretar no espaço de Fourier, que corresponde a você somar e subtrair um campo que está na direção K. Enquanto que no espaço direto isso envolve gradientes, às vezes é um pouco mais difícil de visualizar. Voltando para o espaço direto, lembra o seguinte, lembra que o rotacional do A, ele é a mesma coisa que o rotacional do A transverso. O A longitudinal, o rotacional dele é zero, como a gente viu em aulas anteriores. Da mesma forma, o divergente de A só envolve a parte longitudinal do A. Então, vendo aqui em Fourier que toda a invariância de calibre está na parte longitudinal do A, mostra que quando você for escolher um calibre específico, que é o que a gente chama de fixação de calibre, você vai ter condições aí envolvendo o divergente do A. E você poderia ter visto isso direto no espaço usual, sem precisar ir para Fourier. E você, afinal de contas, quando você escreve que o B é hot de A, isso aqui já está amarrando quem é a parte transversa do campo do potencial vetor A, né? Enquanto que o campo elétrico, ele envolve essa soma dos dois termos, e aí é aqui que você vai poder mexer, e tendo a parte transversa do A amarrada, você só vai poder mexer na parte longitudinal. A gente vai ver que tem várias consequências interessantes disso, tá? Mas aqui justamente já para introduzir um pouco aí a linguagem de Fourier e algumas propriedades matemáticas dos calibres. Para finalizar essa nossa discussão, vamos agora discutir alguns aspectos mais conceituais. Então, uma coisa muito comum você ouvir é que os potenciais não são físicos, porque eles não são diretamente observáveis. Então, a frase que eles não são diretamente observáveis é importante. O que a gente observa são as forças sobre as cargas e correntes, e as forças dependem apenas dos campos, tá? Então, aqui o que a gente discutiu em aulas anteriores, né, a densidade de força de Lorentz e tal,
E aí existe um pouco essa pegada de dizer que os potenciais, quer dizer, são truques matemáticos para você encontrar os campos, mas os campos são físicos, os potenciais não. O que é ser físico? Isso é uma frase, um termo um pouco que eu não gosto, então quero destacar aqui. É importante chamar a atenção para isso. Os potenciais não são observáveis, isso é fundamental e é isso que é simetria de calibre. Eles são protegidos por essa simetria. Você não consegue, ou seja, um conjunto infinito, uma família infinita de potenciais geram os mesmos observáveis. Isso é importante. Agora, por outro lado, quer dizer, vamos discutir um pouco aqui a natureza do que é observável e o que não é. Energia não é observável também. Energia, desde lá de mecânica, ela está definida a menos de uma constante. Então, você, quando lá nos problemas que a força é conservativa, lá já em mecânica, você escreve que MA é menos um DU dx, você somar aqui uma constante no U, não muda a equação de movimento, não muda o observável A. E a energia lá que a gente define, ela é sempre definida a menos de uma constante. São variações de energia que geram forças e que geram efeitos observáveis. No entanto, quer dizer que a energia não é física seria um absurdo, né? Tá em toda a revolução industrial baseada ali nas máquinas térmicas, em como que elas trocam energia, enfim, que várias aplicações importantes, né, do conceito de energia, os moinhos e as hidrelétricas. Então, a energia é um conceito muito físico, né? O que acontece é que os campos eles possuem mais graus de liberdade do que partículas. Então, quando você tem aqui a mecânica de uma partícula, tudo que a gente podia fazer aqui com o mu, sem mudar os observáveis, era somar basicamente uma constante. Né? No campo você tem mais liberdade, como é o caso aqui da conservação de energia. Esse balanço de energia, você vê que você não muda se você pegar o campo S e somar o rotacional de uma função qualquer. A gente viu que era conveniente lidar com esse S, como a gente definiu, né, como sendo o E vetor D sobre μ0, porque aí é o mesmo S que aparece lá na conservação de momento linear e tal. Mas, assim, do ponto de vista matemático, essa conservação de energia ela pode ser, ela vai ser satisfeita mesmo se você trocar esse S por um campo bem diferente. Então, quando você tem infinitos graus de liberdade, como acontece com o campo, as transformações que você pode fazer são muito mais sofisticadas. Mas, em última instância, a ideia é que, quer dizer, algo não observável se requer justamente a ideia de que existem ali um conjunto diferente deles, seja somando uma constante, seja somando campos vetoriais, que geram os mesmos observáveis. Isso não quer dizer que a grandeza seja menos física, né? E na verdade, quer dizer, toda a mecânica analítica foi, até hoje, uma das teorias mais bem-sucedidas que a gente tem, e ela lida diretamente com grandezas não observáveis. A lagrangiana é justamente a diferença de duas energias, né? E a mecânica analítica, justamente por lidar com grandezas que não são observáveis, ela é a teoria mais natural para lidar com simetria. Porque o que é uma simetria? Simetria é uma operação que deixa o seu sistema invariante. Então, ele deixa os observáveis todos inafetados. Então, o que você está mexendo quando você faz uma operação de simetria são as grandezas não observáveis. Não é à toa que a mecânica analítica é a teoria que a gente tem mais adequada para lidar com simetrias. E nesse âmbito, as propriedades mais profundas das simetrias se revelam mais naturalmente, como o teorema de Noether, que foi demonstrado justamente no contexto da mecânica analítica, que é onde a gente torna ele preciso. É ali que a gente tem o teorema de Noether, né, no âmbito da mecânica analítica. E as simetrias elas ganharam uma importância, quer dizer, a mecânica analítica ela nasceu como uma forma diferente de obter as equações de Newton, mas ela transcendeu as equações de Newton, né? Então, quer dizer, as simetrias fundamentais da mecânica elas permanecem inalteradas até hoje. Você tem a simetria por translação, simetria por rotação e simetrias por empurrões, que são os boosts, né? Que é quando você vai de um referencial inercial para um outro referencial. Essa simetria diz que as leis são idênticas em todos os referenciais inerciais. Como fazer esse empurrão muda. Você tem as transformações de Galileu, que já não valem na relatividade, onde você tem as transformações de Lorentz, mas as simetrias fundamentais elas são sempre essas aqui. Enquanto que os observáveis eles mudaram totalmente. Na mecânica, os observáveis são conceitos como força, posição, velocidade, massa. Isso quebra completamente na quântica, né, que você não tem trajetória, e aí as grandezas que você vai falar, os observáveis vão ter a ver com probabilidade, os observáveis vão ser autovalores, né, dos operadores, e assim por diante. Enquanto que, sei lá, você vai para a relatividade geral, a grandeza física de interesse vai ser a métrica, e os observáveis você vai construir a partir da métrica. Você vai ter lá, enfim, tensor energia-momento. Então, quais são as grandezas observáveis, quais são as grandezas físicas que a gente vai descrever a teoria? Ela muda bastante de uma teoria para outra. Mas as simetrias fundamentais, e portanto a própria mecânica lagrangiana, os fundamentos dela são os mesmos, né? Ela nasceu como uma forma de obter as equações de Newton e ela permanece aí até hoje.
E aí, no contexto da eletrodinâmica, a própria formulação lagrangiana se dá em termos dos potenciais, o que é razoável. Como a gente viu, o lagrangiano se dá justamente em termos das grandezas não observáveis. E uma intuição você tem lá desde o ensino médio, quando você escreve que a energia potencial de uma carga na eletrostática é a carga vezes o potencial escalar naquele ponto. Ou seja, a energia não é observável, o φ não é observável, e você demonstra lá desde o ensino médio que essa energia potencial é eletrostática. A gente viu que o lagrangiano envolve o U, a energia potencial, ele vai envolver o φ. E também vai envolver o potencial vetor. De fato, a gente vai ver, na parte final do curso, que da perspectiva da formulação lagrangiana da teoria, o potencial é que é a grandeza fundamental. É dele que a gente vai construir tudo. A gente vai ver isso mais para frente. E tem, na verdade, coisas que você consegue ver apenas quando você vai para esse âmbito mais abstrato dos campos não observáveis. Como a gente mencionou já o teorema de Noether. E aqui, uma coisa que a gente só vai poder demonstrar quando a gente tiver a formulação lagrangiana é justamente o fato de que a própria conservação de carga está ligada com a simetria de calibre. A gente vai demonstrar isso na parte final do curso. Então, tem insights físicos bem importantes que você, às vezes, só consegue ganhar em termos desses não observáveis. Isso que o século XX continuamente mostrou para a gente. O Wigner forneceu um argumento bem interessante que permite a gente ganhar uma intuição dessa conexão profunda entre conservação de carga e simetria de calibre, sem precisar falar em todos os detalhes de formulação lagrangiana. E o argumento é o seguinte: para mostrar essa conexão de simetria de calibre e conservação de carga, imagina que você não tenha conservação de carga, mas suponha que você tem invariância de calibre. A gente vai ver que esse cenário ele é insustentável, tá? E se você tem a possibilidade que a carga não se conserva, você poderia criar uma carga, tá certo? Isso ia custar um certo trabalho para você criar a carga. Mas se você tem invariância de calibre, aí esse trabalho não vai poder depender do valor do potencial φ, tá certo? Então você criou aqui a carga, numa certa posição do espaço, e o trabalho que você vai criar independe do potencial naquele ponto. Agora, você pode fazer o seguinte: você brinca com essa carga, desloca ela um pouquinho, e quando você chegar aqui nesse outro ponto, você destrói a carga. Quando você destrói, você recupera o trabalho, você recupera o mesmo trabalho. Porque mesmo que o potencial aqui seja diferente, você não pode, o trabalho não pode depender do valor do potencial, porque a gente está supondo que mantém variância de calibre. Portanto, você tem uma violação da conservação de energia, porque você gasta um trabalho para criar a partícula, depois você recupera o mesmo trabalho destruindo a partícula no outro ponto, porém, no meio do caminho, você tem uma variação de energia que é o Q vezes ΔU. Então, ou seja, o que esse argumento dele está mostrando, né? Que se você abre mão da conservação de carga e mantém variância de calibre, você seria obrigado a violar a conservação de energia. Então, supondo aí que a conservação de energia seja algo que não possa ser violado, como tem várias evidências físicas aí fundamentais que até hoje que a gente sabe que não pode ser violado. Então, se você puder violar a conservação de carga, você teria que quebrar a invariância de calibre. Esse argumento ele é um argumento muito interessante conceitualmente, mas, quer dizer, tem como tornar essa discussão bem mais precisa, mas aí a gente precisa de formulação lagrangiana, que a gente vai fazer na última parte do curso, tá? Então, é só para mostrar realmente que, um primeiro exemplo para mostrar essa ligação entre simetria de calibre e conservação de carga. Então, e a simetria de calibre é esse processo justamente em termos dos potenciais, ela envolve os potenciais, né, por definição. Então, você vê que os potenciais eles têm coisas bem interessantes a dizer sobre o eletromagnetismo, não é apenas uma ferramenta de cálculo. Um outro exemplo interessante é o seguinte: imagina que você tem um campo elétrico uniforme, em princípio lá uma solução das equações de Maxwell, né? Você tem um campo elétrico que é o mesmo em todos os pontos do espaço. Bota uma carga num ponto qualquer do espaço. E aí a pergunta é, bom, será que esse problema tem simetria por translação? Que parece ter, né? Se tudo que é físico é o campo, bom, todos os pontos que você bota do espaço, ele vê o mesmo campo. Então, parece que você tem aí uma simetria por translação. No entanto, claramente, se você solta aqui uma carga num campo elétrico uniforme, ela vai ganhar momento linear, porque tem uma força que o campo exerce sobre ela, e aí você não tem conservação de momento linear. Como é que você tem simetria por translação e não tem momento linear? E aí, bom, o ponto central é que você não tem simetria por translação. O teorema de Noether, esse processo ele é demonstrado, do ponto de vista matemático, ele coloca na mecânica analítica. Então, quando a gente diz simetria por translação, a gente está dizendo uma simetria no lagrangiano, do ponto de vista matemático. E o lagrangiano envolve potencial. Então, esse campo que está aqui, né, apesar de ele ser uniforme e tal, o potencial não é. O potencial varia para pontos diferentes do espaço. Então, a gente não tem simetria por translação e, por isso, a gente não tem conservação de momento linear. Então, assim, do ponto de vista matemático, isso resolve, isso mostra que a gente não tinha paradoxo nenhum, porque
o teorema de Noether você demonstra, ou seja, é sempre importante você deixar claras as hipóteses dos teoremas. Então, quando você fala que simetria está ligada com lei de conservação, é simetria no lagrangiano. É fundamental lembrar isso. Esse exemplo, ele mostra uma coisa importante do ponto de vista matemático. Mas do ponto de vista físico, ele também é provocador. Se você quiser dizer que o potencial não é físico, é muito curioso, né? Porque a simetria, que é uma coisa que a gente pensa como algo tão físico, vai envolver aí considerações sobre um campo que não é físico. Não parece meio estranho? Então é só para dizer o seguinte, enfim, claro que é um pouco aqui uma questão de semântica, tá? Mas o que é importante vocês carregarem os potenciais eles não são observáveis. Eu não gosto muito da frase dele não ser físico, porque está parecendo que é só um truque matemático e ele é mais do que isso. Na verdade, os potenciais eletromagnéticos eles possuem o mesmo grau de abstração que conceitos como de energia. O conceito de energia é muito antigo na história da humanidade. A gente foi se familiarizando com ele, ganhando bastante intuição em várias coisas. O conceito de simetria de calibre é um conceito relativamente recente na história do pensamento humano. A gente não está ainda tão acostumado com ele. Mas do ponto de vista formal é um pouco a mesma coisa. Você não observa energia, você observa variações de energia. Você não observa potenciais, você observa variações potenciais. Variações matematicamente são representadas por derivadas, né? Então, o que você observa no caso dos potenciais são, por exemplo, o hot do ar é observável, né? Que é o campo magnético, né? Quer dizer, menos a derivada temporal do ar, menos o grade de φ é observável. Então, a partir de variações desses caras, você observa as grandezas físicas, tá? E o lance é que, realmente, o que tem de particular na simetria de calibre, né, é que o campo eletromagnético ele não corresponde a vibrações e o meio. Então, as simetrias em sistemas mecânicos, eles podem ser reduzidos a funções da posição e velocidade das partículas, né? E aqui a grandeza fundamental são as variáveis do campo mesmo, né? Então, isso é uma coisa que ele tem, que é um pouco diferente, que foi se tornar justamente o campo é a grandeza fundamental. Isso é que foi dominar aí o século XX, como a gente viu até alguns exemplos, a simetria de calibre. As teorias de calibre foram aí peças fundamentais na física do século XX. Então, quer dizer, mas voltando que tem assim, a nível de observáveis, o que importa os potenciais eles já resolvem metade das equações de Maxwell, como a gente viu, que são as homogêneas, e aí eles simplificam muitas vezes a nossa vida. Eles têm menos graus de liberdade envolvido, que é um dos campos a escalar, que é o φ, né? E muitas vezes as manipulações são mais práticas. Então, a gente pode calibrar, por isso que a gente chama de simetria de calibre, você vai calibrar os potenciais para tentar escolher o potencial que seja mais conveniente para cada caso. Se você escolher um potencial, potenciais num calibre muito complicado, pode não facilitar a sua vida para resolver o problema. Mas vai ter aí escolhas bem convenientes que permitem você calibrar ali a sua teoria e descrever de maneira mais simples toda a fenomenologia que você quiser. Então, a nível de observáveis, nesse momento do curso, a grande importância dos potenciais vão ser esses. No próximo vídeo a gente vai ver alguns exemplos aí de calibres importantes, tá? Mas na parte final do curso a gente vai voltar para essa perspectiva de tratar os potenciais como grandezas mais fundamentais, tá bom? Então, isso encerra esse vídeo. Qualquer dúvida, levem para o nosso encontro.